Nós louvamos o Senhor, irmãos, porque estamos aqui para adorar o Criador, adorar o Todo-Poderoso. Irmãos, uma das coisas que nós temos aprendido no decorrer de nossas vidas é que poucos querem alguma coisa com o Senhor. Poucos querem alguma coisa com Deus. Se você anda nessa cidade de aproximadamente 15 mil habitantes, você encontra algumas centenas que querem alguma coisa com o Senhor. Os demais querem a festa, os demais querem aproveitar este mundo, os demais querem curtir o que o mundo tem a oferecer. Mas isso não foge muito aos princípios de Deus, haja vista que a palavra diz que assim seria, e que poucos hão de herdar o reino dos céus. Mas cabe a nós, irmãos, cabe a mim, cabe a você, estarmos cada dia mais em contato com o Senhor, buscando Deus para a nossa existência e vivendo a verdade do Criador para nossas almas. E nós estamos aqui com um só compromisso. Qual o compromisso dos amados? Adorar a Deus, louvar o Senhor, glorificar o Criador, não é assim, amados? Ninguém está aqui com outro objetivo a não ser este, não é verdade? Então, se nós estamos aqui com esse objetivo, certamente o Eterno tem recebido o nosso louvor e a nossa adoração. E que a ministração da palavra do Senhor seja de edificação em seus corações. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para os nossos corações. E eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 18. Leremos versículos 1 até o 6. Vamos colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor, porque devemos estar reverentemente na presença do Senhor, sentados, deitados, andando pela rua ou em qualquer outro lugar. A reverência deve ser a mesma, por incrível que pareça. Ouçamos o que diz a palavra. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barros, e lá eu lhes darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém, irmãos? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, Senhor, para que haja edificação em nossos corações, para que nós possamos melhor te servir, melhor te honrar, melhor te glorificar. Deus, coloque em nosso coração alegria em estarmos na tua presença, Senhor. Que a nossa alegria seja te servir, seja te honrar e te glorificar. Fala conosco, Pai eterno. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os amados, fiquem à vontade. Irmãos, esse texto de Jeremias, ele é muito interessante. Ele traz lições maravilhosas para as nossas vidas. Ele ensina-nos o grande amor do Senhor para conosco. Cada vez que nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o amor do Senhor, ele está em primeiro lugar. O amor de Deus para conosco se manifesta de muitas formas e de formas maravilhosas. Nós precisamos, irmãos, estarmos atentos, com os ouvidos, com os olhos, com os nossos sentidos totalmente aguçados para vermos a graça do Senhor, para enxergarmos o grande amor de Deus. E quando assim, irmãos, nós vivemos, nós vamos contemplar o amor do Eterno, o zelo que Deus tem para conosco, mesmo quando parece que o Senhor se esqueceu de nós. Porque em muitas situações, irmãos, parece que Deus se esqueceu da gente, não é verdade? Já passaram por isso? Parece que Deus se esqueceu de nós, mas na verdade quem se esquece somos nós de Deus. E quando nós, irmãos, esfriamos a nossa comunhão com o Senhor, quando nós esfriamos a nossa comunhão com Deus, nosso espírito é abatido, irmãos. Nós abatemos o espírito e nós não temos comunhão com o Senhor. E a consequência é que nós concluímos que Deus virou as suas costas para nós, quando na verdade Ele é fiel, mesmo quando somos infiéis. É preciso, irmãos, estarmos cada dia mais atentos a esta verdade e buscarmos o Senhor com todas as nossas forças,
A cada instante, a cada minuto, com calor, com sol, a cada minuto, irmãos, é preciso buscarmos a Deus, é preciso entregarmos a nossa vida e submetermos a nossa existência àquilo que Ele diz na sua palavra. E quando nós assim fazemos, amados, nós seremos comparados com o barro. Aqui nós vemos Jeremias falando aquilo que Deus falou ao seu coração. O Senhor Deus me disse, é o profeta Jeremias falando. É o profeta Jeremias expondo para o povo de Israel aquilo que Deus estava falando, a orientação de Deus para um povo que estava andando por caminhos errados, que não se firmava no caminho dele, que olhava para outros deuses, para práticas erradas. Mas o Senhor levantou Jeremias e disse, vai e fala para aquele povo, vai e mostra meu amor para com aquele povo, mostra que eu os amo. E Jeremias foi e falava a Israel a respeito da grande graça, da grande misericórdia do Todo-Poderoso. E o Senhor falou para Jeremias, fale para aquele povo que eles são como o barro, eles são como o barro. Irmãos, é interessante essa comparação que Deus faz. Deus nos coloca como barro nas suas mãos. Mas precisamos entender, irmãos, o que é o barro na verdade. Precisamos entender como Deus é bom para com a gente. Porque quando nós olhamos e descobrimos que barro é terra, simplesmente terra, e é terra que é pisada, a terra que é tirada para aterros, enfim, que está lá no barranco, no barreiro, abandonado. Quando nós olhamos para isso, vemos também que é uma comparação que Deus faz com a nossa própria vida. Porque se nós não olharmos para o Senhor, nós não somos nada, somos apenas terra, jogado lá fora, sem valor nenhum, não serve para nada. O que é a vida do homem sem Cristo Jesus? O que é a nossa vida sem Jesus, irmãos? Nós vamos viver dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia bom, dia ruim, dia bom, dia ruim. Vamos viver numa tristeza, num abatimento. A situação fica complicada, nós não temos a esperança, porque a esperança quem nos dá é Cristo. Vivemos desesperados sobre a face da terra, só problemas, só problemas. Foi dessa forma que Deus nos encontrou. E é dessa forma também que o barro está. Sem valor nenhum, irmãos. O barro para nada serve. O barro para nada serve. E se você olhar bem, ele é impuro, ele é sujo, ele é imundo em muitos casos. Mas, a partir do momento que esse barro é trabalhado pelo Senhor, a partir do momento que o oleiro vai até o barreiro, vai até o barranco, escava ali o barro, traz para a olaria, a partir do momento que esse oleiro começa a trabalhar esse barro, ele passa a ganhar uma consistência diferente, ele passa a ser algo diferente, irmãos. Deus faz assim com a gente, amados. Fez assim contigo, irmão. Fez assim com a tua vida também, com a minha vida. Ele nos pegou lá, jogado lá fora, pisados pelos homens, sem valor nenhum. Olhavam para nós e não falavam nada de nós. Mas o Senhor pegou a nossa vida e colocou-nos em pé, mudou a nossa sorte, lavou-nos no seu sangue. E isto, irmãos, gera em nós um sentimento de gratidão muito intenso. Nós precisamos, irmãos, carregar dentro de nós um coração totalmente agradecido ao Senhor, totalmente agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós. Por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. É preciso aprendermos que a gratidão é uma verdade que deve ser praticada em nossa vida, amados. Uma gratidão para com o Senhor. Uma gratidão por tudo quanto Ele faz na nossa existência. E a exemplo do barro, estávamos lá no mundo sujos, impuros, para nada servíamos, jogado fora. Mas o Senhor foi e nos resgatou. O Senhor nos tirou do pecado. O Senhor nos tirou, nos afastou dos erros. O Senhor nos limpou de toda impureza que existia em nosso ser. Curou as nossas chagas, arrancou os nossos tumores, arrancou tudo aquilo que era ruim na nossa vida. Mudou por completo a nossa sorte. E melhor, irmãos, escreveu nosso nome no livro da vida. Irmãos, nós precisamos aprender, louvar o Senhor, glorificar a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pois todas as vezes que olhamos e vemos quem éramos e hoje o que somos, irmãos,
é só a graça do Senhor. Mas eu quero falar para vocês que enquanto na terra talvez nós não teremos uma noção exata do que foi que Deus fez por nós. Por tudo de bom que nós temos contemplado, ainda nós não temos uma noção exata. Mas o dia que nós partirmos para a glória, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, quando Ele nos colocar no lugar que está reservado para nós, irmãos, aí sim, nós vamos olhar para trás e nós vamos ver a grande graça, o grande amor do Todo-Poderoso para conosco, porque aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós é maravilhoso demais, é impossível descrevermos, amados, mas nós precisamos sonhar com isso, desejar ardentemente estar na presença do Senhor, desejar ardentemente estar na glória com o Todo-Poderoso. Mas há algo interessante, irmãos. Quando o Senhor nos retira do mundo, Ele passa a mudar a nossa sorte, Ele passa a mudar a nossa vida. Quando o oleiro tira o barro do barranco, quando leva para a olaria, ele coloca aquele barro num canto, ele deixa aquele barro descansando, curtindo, aquele barro está sendo preparado para ser trabalhado, e depois que ele curte, irmãos, ele é pisado, ele é amassado, para que ele possa ter liga. É assim que o Senhor faz muitas vezes com a gente. Ele arranca-nos, irmãos, e muitas vezes passamos por provas. Passamos por provas e as provas às vezes são difíceis. Olhamos para as provas e às vezes queremos desistir do Senhor. Queremos desistir de Deus. Mas imagine, amados, o barro, se ele não passasse por aquele processo, como fazer um vaso daquele barro? Como fazer um vaso? Continuaria barro pelo resto da eternidade. O Senhor também muitas vezes nos prova. Se você está sendo provado, irmãos, analisa a tua vida. Se você está em comunhão com Deus, glorifique o Senhor pelas provas. Glorifique a Deus pelas provas. Se você não está em comunhão com o Senhor, é tempo de observar as provas e buscar o conserto o quanto antes. E buscar o conserto, irmãos. Porque muitas vezes o Senhor permite que o problema venha, que as dificuldades venham sobre a nossa existência, para que nós possamos reconhecer a necessidade de uma vida nova, a necessidade de uma restauração verdadeira em nossos corações. E nós somos tão duros, irmãos, que muitas vezes nós nos acomodamos em nosso lugarzinho e não reconhecemos que estamos pisando errado diante do Senhor. Nos acostumamos com a situação e o Eterno muitas vezes pesa a mão para que nós possamos reconhecer que é preciso mudar, que é preciso sair do estado de barro para que sejamos um vaso nas mãos dele. E assim o Senhor faz conosco, irmãos, e assim também o oleiro faz com o barro. O oleiro leva o barro para a olaria, ali o barro é trabalhado, o barro é curtido, ele é pisado, ele é amassado e após todo esse processo, ele passa a moldar aquilo que está no seu coração. O vaso, irmãos, passa a ganhar forma. O oleiro coloca o barro sobre a roda, sobre aquela roda e vai ganhando forma. O barro no início é apenas um monte de terra molhada, de lama. Somente isso. Mas quando o oleiro passa a rodar aquela roda, quando ele passa a movimentar aquela roda, nós vemos, irmãos, que o monte de barro ganha forma. O monte de barro passa a ganhar forma. Assim também é com a nossa vida, queridos. Quando nós somos encontrados pelo Senhor, Ele nos pega de uma forma informe. Ou seja, nós não temos forma. Nós não temos aparência de Deus. E Ele nos coloca no lugar e passa a trabalhar a nossa existência e enche o nosso coração com a sua graça, com a sua misericórdia, porque Deus tem um projeto na minha vida e na tua vida. O Senhor tem um plano para nós e o Senhor tem um plano na nossa existência, irmãos. E muitas vezes, amados, o Senhor quer fazer da nossa vida um jarro, outros um vaso, uma panela, um prato. O Senhor é que sabe o que Ele quer fazer na nossa existência. O Senhor, Ele é que tem planos para conosco. Precisamos, irmãos, entender que os planos é o Senhor que tem para com a gente. E quando nós nos colocamos à disposição, o Eterno molda a nossa vida. Ele transforma a nossa vida. Ele dá forma à nossa vida, irmãos. Precisamos aprender essa verdade, queridos. Só que muitas vezes o oleiro
molda o barro, mas quando chega em determinada altura, aquilo desmonta, aquilo cai. O oleiro pega aquele barro e novamente começa do zero. Assim também muitas vezes é com a nossa vida. O Senhor passa a moldar a nossa vida, Ele começa a trabalhar a nossa vida, irmãos. Ele nos coloca de pé, Ele nos faz andar, mas andamos um pouco e quantas vezes tropeçamos e caímos? Quantas vezes tropeçamos e caímos? O oleiro não pega aquele barro que não deu certo e joga fora. Ele simplesmente reinicia o trabalho de moldagem, reinicia a confecção do vaso. O Senhor da mesma forma faz assim com a gente, amados. A partir do momento que nós tropeçamos, que nós erramos, que nós afastamos do Senhor, o Eterno, amados, trabalha nosso coração, Ele fala conosco, Ele mostra-nos onde erramos e diz que nós precisamos recomeçar com Ele. E esse recomeço é a partir do momento que eu me arrependo, confesso o meu pecado e peço para que Ele adentre ao meu coração, para que Ele mude a minha sorte, para que Ele trabalhe a minha existência. É nesse momento, irmãos, que nós vemos a grande graça do Senhor na nossa existência, o grande carinho de Deus na nossa vida, porque é o Senhor, irmãos, que trabalha em nossas vidas, é o Senhor que trabalha em nossos corações, é Deus que nos coloca de pé, é Deus que nos envia, é Deus que trabalha, é Deus que nos dá alegria, é Deus que nos dá o Espírito Santo, é Deus que enche a nossa vida de prazer e de satisfação na sua presença. Se nós não vivermos a verdade dele, certamente seremos homens tristes nessa terra, sem alegria, sem prazer. Mas quando nós abraçamos a causa do Senhor, nós vamos descobrir que Ele não desiste de nós. O Senhor não desiste de você, meu irmão. O Senhor não desiste de você que nos ouve pela internet. O Senhor não desiste de vocês. O Senhor não nos abandona. O Senhor está de braços estendidos para nos receber. O Senhor está de braços estendidos para nos abençoar. Nós precisamos entender isso, amados. Abraçarmos o Senhor e buscarmos dele a misericórdia, buscarmos dele a restauração para as nossas almas. Quantas vezes, irmãos, a nossa vida está tão difícil, está tão complicada. Quantas vezes, amados, parece que não tem mais solução. Quantas vezes parece que não dá mais pra gente, que é melhor desistir, que é melhor fugir da presença do Senhor. Quantas vezes, queridos? Mas o Eterno, Ele refaz o vaso. O Eterno, irmãos, Ele muda a nossa vida, Ele muda nosso ser, Ele reconstrói a nossa existência. Basta que nós abramos o nosso coração, basta que nós estejamos prontos a dar lugar ao Todo-Poderoso. Ele diz no versículo 4, quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Assim é a nossa vida, irmãos, assim é a nossa vida. Quando o Eterno olha para nós e vê que não está bom, o Eterno muitas vezes pesa a sua mão, queridos, para que nós possamos ser desmontados, sejamos desmontados, para que possamos ser reconstruídos, povo dos céus, para que possamos ser reconstruídos e nos adequarmos à sua vontade, nos adequarmos ao seu querer, nos adequarmos àquilo que Ele deseja para os nossos corações. No versículo 6, a palavra diz, será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E quando nós, irmãos, reconhecemos a soberania do Senhor, mesmo que nós não tenhamos nada na nossa existência, estejamos vazios, vazio de alegria, vazio de prazer, vazio de bênção, vazio de tudo, irmãos. Mas quando nós reconhecemos a graça do Todo-Poderoso, Ele reinicia o trabalho na nossa existência, Ele reinicia o trabalho na nossa vida, Ele passa a trabalhar aos nossos corações, Ele inicia, irmãos, o trabalho de reconstrução da nossa vida, Ele reconstrói a nossa existência e nos dá forma, a forma que Ele deseja que nós tenhamos.
É preciso entender, nós devemos entender a vontade do Eterno. Nós precisamos mergulhar nas águas da vontade do Senhor, mergulharmos naquilo que é de Deus, porque quando assim fazemos, queridos, nós vamos ver a glória do Senhor se manifestar de uma forma intensa, poderosa na nossa existência. Irmãos, somos barro, nós somos apenas barro. Nós somos a matéria informe, sem forma, que foi resgatada lá do barranco, resgatada do barreiro, mas o Senhor quer mudar a nossa sorte, e é assim que Deus faz conosco, amados. É dessa forma que o Senhor faz a nossa vida. Quando parece que nada dá certo pra gente, que tudo está perdido, olhe para o Senhor, olhe para Deus, porque Ele pode mudar por completo, Ele pode mudar por completo a nossa vida, Ele pode nos encher o coração de alegria, irmãos, nos dar alegria nessa terra, Ele pode nos dar alegria nessa terra e nos preparar um caminho no qual vamos estar com Ele, honrando e glorificando o seu santo e bendito nome. Amados, o barro não tem vontade. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, para sermos vaso do Senhor, nós precisamos abrir mão da nossa vontade, nós precisamos abrir mão dos nossos desejos e falarmos para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida, faça a tua vontade na minha existência, faça o teu querer na minha vida, faça aquilo que tu queres na minha vida, porque quando nós agimos assim, experimentaremos o grande poder do Senhor na nossa alma, irmãos. E só mesmo na prática que nós vamos experimentar isso. Porque se você não abrir o teu coração, se você não abrir a tua vida, se você não se preparar, você não vai ver, você não verá a glória do Senhor, você não verá o mover do Eterno na tua vida, mas quando nós abrimos o nosso coração, quando nós deixamos o Senhor agir, nós vamos contemplar o Todo-Poderoso e Ele fará coisas maravilhosas em nossas vidas. Irmãos, estejamos atentos à verdade do Senhor. Estejamos atentos àquilo que Deus quer para os nossos corações. Estejamos atentos, irmãos, e busquemos com todas as nossas forças o Senhor. Busquemos, nos entreguemos ao Senhor com todas as nossas forças. Doemos a nossa vida para o Senhor, irmãos. Entreguemos a nossa vida para o Todo-Poderoso. Não abramos mãos do Senhor. Não abramos mãos do Senhor, irmãos. Mas que nós possamos ter um coração contrito. Um coração cheio da sua graça, cheio da sua misericórdia. Que nós possamos entender, e se você não consegue entender, peça ao Eterno para te dar essa consciência, peça ao Eterno para te dar esse entendimento. Que nós possamos entender o grande amor do Senhor para conosco, o grande sacrifício de Deus para conosco, que nós possamos entender aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Quando nós nos submetemos ao Senhor, irmãos, quando nós nos submetemos ao Senhor, Ele vem sobre nossa vida e fará coisas extraordinárias, coisas magníficas, que se contadas, muitas vezes as pessoas não acreditam, porque o Senhor, Ele quer fazer isso através de nós. Quantas vezes você já olhou para um vaso e achou tão bonito, não é? Vaso bonito, bem feito. E ninguém nunca para pensar que aquilo era barro. Que aquilo era barro, somente barro, sujo, jogado lá na natureza. Mas alguém teve o cuidado de moldar. Assim também a nossa vida, irmãos. Quantas vezes, querido, nós não olhamos para nós e nós não enxergamos o que éramos antes. Não enxergamos. Nós apenas queremos cobrar de Deus alguma coisa. Mas é preciso que vejamos que éramos barro, sem valor, jogado fora. E foi a graça do Senhor que nos colocou de pé. Foi a graça do Senhor que nos moldou. Foi a graça de Deus que nos restaurou. Foi a graça do Senhor que fez alguma coisa acontecer na nossa existência. Foi o poder do Senhor que se manifestou, irmãos. O homem que é fiel ao Senhor reconhece essa verdade. Reconhece isso e procura viver cada dia com mais intensidade a realidade do Senhor na sua vida. Que nós, amados, vivamos Deus, amemos o Senhor, sejamos do Senhor, entreguemo-nos por completo para o Todo-Poderoso, porque Ele quer nos usar, irmãos, Ele quer nos usar. Muitos são jarros, outros são vasos, pratos, panelas, enfim.
O Senhor tem uma utilidade para cada um de nós e Ele nos faz segundo a sua necessidade. E nós precisamos nos colocar à disposição do Eterno. E quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, irmãos, Ele vem sobre a nossa vida e nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Quer você a bênção de Deus? Quer você a bênção do Senhor, irmãos? Olhe para o Todo-Poderoso. Olhe para o Senhor. Viva Deus, irmãos. Viva Deus. Não há outra forma de alcançarmos a bênção do Senhor a não ser vivendo Deus, a não ser vivendo o Todo-Poderoso. Muitas vezes nós queremos a bênção do Eterno, mas nós não queremos ser moldados pelo Eterno. Queremos ser abençoados, mas não queremos nos submeter à vontade dEle. Queremos que o Senhor faça segundo a nossa vontade, segundo aquilo que nós entendemos. Quantas vezes nós queremos que o Senhor faça somente a nossa vontade, quando nós mesmos não queremos fazer a vontade do Senhor? Não é assim, povo dos céus? Ah, Deus me abençoa, Senhor, me abençoa. Essa é a oração nossa. Senhor, me abençoa. De manhã cedo, Senhor, me abençoa. Meio-dia, Senhor, me abençoa. À noite, Senhor, me abençoa. E vai assim no dia a dia. Mas muitas vezes, nós não temos um coração aberto para o mover do Senhor. Nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos nada com Deus. E não é assim que funciona. Nós temos a obrigação, irmãos, de nos entregarmos para Ele e deixarmos que a nossa vida seja por Ele trabalhada e seja por Ele moldada por completo. Amém? Que sejamos, portanto, barro nas mãos do oleiro. Que sejamos barro nas mãos do oleiro. Deixe o Senhor trabalhar a tua vida. Deixe o Senhor trabalhar a tua vida. Deixe Deus trabalhar o teu coração. Deixe Deus, amados, trabalhar o teu coração. Vamos colocar de pé, queridos. Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós queremos nos colocar diante do Teu trono, Senhor. Nós queremos nos colocar diante do Teu trono e clamar, Pai, que Tu venhas trabalhar os nossos corações, trabalhar a nossa vida, Senhor, porque nós queremos ser moldados por Ti, queremos ser moldados por Ti, Senhor, porque nós queremos ser úteis nas Tuas mãos, queremos ser instrumentos úteis nas Tuas mãos, meu Deus. Senhor, faça a Tua vontade na nossa existência, faça o Teu querer na nossa vida, Pai. Mais uma palavra nós temos para falar diante do Teu trono. Aqui estamos, Pai eterno, aqui estamos, meu Deus, estamos como barro, Senhor, prontos para sermos moldados. Nós queremos, meu Deus, que a Tua vontade se manifeste na nossa vida, para que nós possamos fazer apenas aquilo que Tu queres. Deus, prepara-nos, Pai. Prepara-nos para que nós possamos entender a Tua verdade e vivermos a Tua verdade a cada instante da nossa existência. Deus, toma cada irmão, Pai. Toma cada um desses que estão conosco. Envolva-os com Tua graça e Tua misericórdia, para que a cada dia experimentem a Tua glória, experimente o Teu mover na sua existência. É que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Que Deus, portanto, abençoe a cada um dos irmãos. E que vocês sejam segundo o coração de Deus. Amém, povo dos céus. Sejamos barro nas mãos do Senhor. Pague o preço para ser moldado pelo Senhor. Deixe-se trabalhar pelo Senhor. Deixe-se trabalhar pelo Mestre. E eu quero afirmar para vocês que com certeza verão coisas maravilhosas. Verão coisas maravilhosas acontecer nas vossas vidas. Porque o Senhor molda-nos segundo a sua necessidade. E quando Ele faz-nos segundo a sua necessidade, nós seremos úteis e trabalharemos cada vez mais na sua obra. Que Deus, portanto, abençoe cada um dos irmãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 423. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, na Rádio Vivos.